a aula de hoje, então, aula de classes, aula 12. Vamos começar com a programação orientada a objeto. Tá todo mundo vendo a tela? Deixa eu Sim. grandinha. Ok. Então, Python, como a gente está estudando, é uma linguagem de programação que é orientada a objetos, ou seja, permite programar objetos. Muitas das classes que a gente vê, né, dos objetos, tipos de variáveis que a gente tem, disponíveis no Python são classes e objetos utilizam esse tipo de estrutura. Mas a gente até agora utilizamos programas escritos usando o paradigma de programação procedural, ou seja, utilizando fluxo de execução e funções para fazer o nosso programa rodar, né? Então, o foco na programação procedural seria fazer funções ou procedimentos que operam em dados, ou conjuntos de dados, etc. Mas na programação orientada a objeto, o foco está na criação de objetos que neles mesmos contêm tanto dados quanto funcionalidade juntos. Então, normalmente, cada definição de objeto vai corresponder a algum objeto ou conceito no mundo real, relativo ao que a gente quer calcular, por exemplo. E as funções que operam nesse objeto correspondem às formas pelas quais esses objetos no mundo real interagem ou são modificadas, etc. Então, a gente já viu as classes, que são as classes próprias do Python, como string, int, float. O turtle é um objeto, uma classe. Listas e dicionários. A gente até já viu alguns conceitos disso, como método. Métodos são as funções intrínsecas das classes. Então, agora, já que já usamos bastante disso e vamos aprender a criar nossa própria classe definida pelo usuário. Vamos começar, então, criando o ponto. Podemos representar um ponto, né, um ponto de coordenadas cartesianas, como um conjunto de suas coordenadas x e y. E vamos a querer instanciar ele como P de x e y. Então, para criar uma nova classe chamada ponto, ou point, aqui em inglês, vamos executar esse bloco aqui. Vou conectar, a rodar. Ok, já foi. Então, como defino a classe, tenho que chamar a palavra-chave class, point ou ponto, o nome que eu quiser dar para essa classe. Posso colocar um docstring para dar informação, documentação sobre o que essa classe deveria fazer. E é preciso definir o construtor, né? Que em Python é declarado como __init _ do self. Quando alguém já viu classes, por exemplo, no C++, esse self é parecido com o que no C++ a gente chama de this, ou seja, a própria classe, a própria instância, né? E então aqui para essa classe ponto, a função que cria ela vai criar duas variáveis de dados, né? A variável que contém a componente x e a variável que contém a componente y, e inicializada por default com valor 00. Então, isso simplesmente vai definir o que é ponto e o que será feito quando inicializar uma instância da classe ponto. Então, as definições de classe podem aparecer em qualquer lugar do programa, mas
é boa prática e geralmente estarem próximas do início, após as instruções de importação. Inclusive num módulo separado, né? A sintaxe de uma classe tem que ter o cabeçalho, que começa com a palavra-chave class, seguido do nome que eu quero dar para a classe e terminar com 2 pontos. Depois precisa uma indentação, dando a ver o bloco onde tem a classe. Esses níveis de indentação informam onde a classe começa e acaba, né? Cada classe deve ter um método com nome especial init, com underscore. Esse método inicializador é chamado automaticamente cada vez sempre que uma nova instância de ponto, point, é criada. Então, é equivalente ao creator de C++. E esse init, então, vai fornecer ao programador a oportunidade de configurar os atributos necessários para essa nova instância. Atributos seriam os dados, as variáveis de dados dele. E vai fornecer a eles os valores iniciais, os valores por defeito. E o parâmetro self é configurado automaticamente para referenciar o objeto recém-criado que precisa ser inicializado. Então, se a gente utilizar essa definição da classe ponto, podemos instanciar 2 versões dela e imprimir os atributos dela x e y. Então, como não faz mais do que colocar cada variável em 0, então px, py é 0, qx e qy também é 0. Então, por que a declaração de print acima retorna valores iguais a 0? Porque faz só Porque isso. por tabela o x e o y dos seus pontos são 0. Não. Já instanciamos objetos anteriormente, como por exemplo, quando a gente usava a tartaruga. Aqui, então, eu estou usando a versão da tartaruga de Ecolab, né? Que é um pouquinho diferente do que a gente viu no Trinket, mas quase a mesma coisa. Então, a gente chama a Joana, tartaruga Joana. E pode ser inicializada. Por que esse aqui está com vermelho? Porque é outra. Então, isso aqui dá erro porque eu importei Colab Turtle como Joana. Aí eu tenho 2 instâncias de tartaruga, uma vermelha e uma azul. Eu instanciei. Aqui, essa linha 1 e 2 instanciando o objeto tipo point, 1 e 2 pontos, e cada um deles tem as suas variáveis, que antes a gente dava como um parâmetro a cor que podia ter a Joana. No caso do nosso ponto, ainda não programamos como mudar o valor do ponto. Então, vai ter o valor por default. As variáveis P e Q são referências atribuídas a 2 novos objetos do tipo ponto. Então, são formas que a gente vai chamar esses novos objetos. Uma função como a turtle ou point, que cria uma nova instância do objeto, será chamada construtor. Então, construtor cria instância, né? Instancia um objeto novo dessa classe, né?
Toda classe fornece automaticamente uma função de construtor que é nomeada da mesma forma da classe. E no nosso exemplo, a função construtor é point, né? Esse aqui, point é ponto. Pode ser útil pensar uma classe como uma fábrica para fazer objetos, né? Que a gente pode chamar esse construtor muitas vezes e criar vários objetos com diferentes características, mas que podem ser utilizados de maneira similar. Então, a classe em si não é uma instância de um ponto, mas contém um mecanismo para criar instâncias de pontos. Toda vez que chamamos construtor, vamos a pedir à fábrica que nos faça um novo objeto. E à medida que o objeto vai sair da linha da produção, seu método de inicialização é executado para obter o objeto adequadamente configurado com as configurações padrão de fábrica, entre aspas. Então, esse processo combinado de fazer um novo objeto e obter a configuração inicializada com as configurações padrão de fábrica é chamado de instanciação. Então, aí o que obtemos é uma instância da classe. Atributos. Podemos atribuir valores a uma instância usando a notação de ponto. Isso quer dizer que os valores dos atributos da classe, que seriam x e y, podem ser mudados quando chamamos ele com a notação de ponto. Então, se eu instancio o point e modifico o atributo x do ponto, ou seja, o dado da coordenada x, para um valor e o dado da coordenada y para outro valor, depois eu posso imprimir px e py, o p sigue sendo do tipo ponto. Então, essa variável p se refere a objeto de tipo point e contém dois atributos que se referem a números, que são as coordenadas cartesianas do ponto. Acessamos os valores dos atributos com essa notação de ponto, que também vai servir para acessar os métodos ou funções intrínsecas das classes, por exemplo. Então, se queremos melhorar o inicializador, para chamar depois o construtor, queremos tornar essa classe ponto mais geral, dando a possibilidade de ter parâmetros na função init, né? Então, vamos ter a mesma sintaxe para declarar a classe aqui, mas quando definimos a função init, vamos ter que colocar novos parâmetros, não só o self, indicando que é para modificar a própria classe, a própria instância da classe, mas também a possibilidade de ter um valor da coordenada x e um valor da coordenada y com possibilidade de valor por default, ou seja, se eu não chamar explicitamente nenhum valor para x e y, vai dar aquele que é por default, por tabela, que seria 0, 0. Então, aqui eu poderia chamar que a variável x, que é atributo do objeto, vai ter o valor x que é dado como argumento. E a variável y, que é atributo desse objeto, vai ter o valor y que é dado como argumento. Esse aqui poderiam ter nomes diferentes, por exemplo, mas esse aqui é passado como parâmetro, o valor desse vai ir aqui assignado ao atributo x, o valor desse vai ir aqui assignado ao atributo y. Então, vou executar esse bloco para mostrar, então, como podemos instanciar um ponto P com umas coordenadas diferentes de 0 e o Q também. E o R seria um ponto por default. Isso imprimo a componente X do P, a Y do Q e a X do R. Eu vou ter o valor 4, 3 e 0, porque isso aqui é por default. Então, até aqui, podemos ter uma classe ponto, onde construímos ela com dois atributos, que são, significam as coordenadas cartesianas, e que podemos inicializar com valores diferentes aos de fábrica.
aos default, digamos, como valor de fábrica diferente do default. Podemos adicionar outros métodos à nossa classe, né? A gente já tinha mencionado a palavra método. Um método quer dizer funções que são próprias ou intrínsecas das classes e que podem e deveriam ter alguma definição relativa a ela mesma, né? A própria classe. Então, criar uma classe como ponto traz uma quantidade muito grande de poder organizacional, ou seja, a gente pode fazer que nosso programa se pareça, né, tenha um paralelo com o que a gente pensa ou a forma em que a gente tenta calcular ou raciocinar, né? Podemos agrupar operações que são pertinentes ao tipo de dado aos quais elas se aplicam, e cada instância da classe pode ter seu próprio estado. Um método, então, é como uma função, então, é chamada, mas é invocada com instância específica. Por exemplo, quando a gente chamava na tartaruga Joanna.write90. O método write, e o que fazia era mudar a orientação da tartaruga em 90 graus à direita. Os métodos são acessados usando notação de ponto, como a gente falou, da mesma forma que eram acessados os atributos. E aqui, então, para o ponto, point, que agora foi modificado para português, podemos adicionar um método chamado distância da origem. E aí, entender esse conceito para, por exemplo, um ponto no plano cartesiano bidimensional. Então, vamos declarar a função ponto com seu inicializador, que pode pegar a componente x e a y. Então, o atributo x vai tomar o valor do x dado, ou 0, caso não for dado. E o atributo y vai tomar o valor de y dado como parâmetro, ou 0, se nenhum valor for dado. E o novo método de distância da origem só precisa da informação já contida no ponto. Então, só depende do self, da própria instância. E então, o que vai retornar o método de distância de origem? Vai retornar a raiz quadrada da soma de x quadrado mais y quadrado, né? Que seria a distância linear desde o 0, 0, o ponto origem, até o ponto no plano cartesiano. Então, podemos criar algumas distâncias de ponto. Vou rodar isso para conseguir rodar o seguinte. E verificar seus atributos e chamar o método para determinar essa distância de origem. Então, temos o ponto P, que é x é 3, y é 4, e a distância de origem é 5. É a hipotenusa de um triângulo. O ponto Q é 5, no x, 12 no y, a distância da origem é 13. O ponto R é 0, 0, e tem uma distância de origem igual a 0. Então, como ao definir o método, o primeiro parâmetro se refere à instância sendo manipulada, que é o self, quando a gente chama distância da origem, ela não precisa um argumento, porque não é necessário fornecer explicitamente alguma coisa para corresponder ao self, que isso já é feito no interpretador. Então, da mesma forma que ao chamar o construtor, que chama implicitamente o inicializador, a gente não coloca nada exceto os dois parâmetros para inicializar, se não for o default, ou nada se for o default. Quando chamamos distância de origem, como ele só
depende da própria instância, não precisamos colocar mais parâmetros ao chamar. Instâncias como argumentos e parâmetros. Podemos passar objetos como argumentos de maneira usual. A gente já fez isso, por exemplo, quando a gente trabalhou com a tartaruga. A gente fez funções que pegavam uma instância da tartaruga para serem executadas, né? Mas é importante saber que essa variável só contém uma referência ao objeto. E, portanto, passar um objeto para uma função vai criar um alias. E o chamador e a função chamada têm uma referência, mas existe apenas um objeto. Então, tem que ter cuidado, porque poderia, em princípio, ser modificado o objeto passado como parâmetro. Então, tem que ter cuidado se quiser cuidar dessa parte no fluxo de execução, quais são os valores que tem cada objeto. Então, se definimos, por exemplo, uma função printPoint que toma algum objeto chamado pt, que tenha atributos x e y, imprime de forma bonitinha as coordenadas x e y com parêntese e com vírgula para separar. Então, chamamos printPoint de ponto 2.2 e imprime 2.2. Se eu chamo printPoint do ponto Q, que a gente tinha definido acima, eu vou ter 5,12, que era o último Q definido aqui, né? Então, essa função aqui vai imprimir ela de forma bonitinha. Aqui não tem problema, então, porque não tenta modificar, mas se tivesse alguma operação que pudesse modificar o objeto, então, ele vai ser modificado na memória, no programa, e vai sair da função modificar. Instâncias também podem ser usadas como valores de retorno, da mesma forma que a gente pode retornar números como resultados de operações ou até listas, dicionários e as outras tipos que tínhamos visto no passado. A gente também pode retornar um objeto novo. E podem retornar instâncias desses objetos. Por exemplo, dados dois objetos de tipo ponto, podemos encontrar o ponto médio. Então, podemos escrever isso aqui como uma função, né, que depende de dois objetos tipo ponto, que tem atributos x e y, faz a média da componente x, a média da componente y, e retorna uma nova instância de ponto com a componente x, a média já calculada, a componente y, a média já calculada. Essa aí, então, é a definição da função. Podemos agora, então, fazer uma instância de ponto P, outra instância de ponto Q, e calcular o ponto médio de P e Q, e assignar isso para o nome R, que vai ser também um objeto do tipo ponto, com valor de x de 4, que é o ponto médio entre 3 e 5, e valor de y de 8, que é ponto médio entre 4 e 12. Isso também poderia ser feito, né, como um método da classe ponto. A gente pode querer que essa funcionalidade de calcular um ponto médio fosse uma função referente à própria instância. O ponto médio entre ele mesmo, né, self, e um outro ponto dado como alvo. Então, a gente definiria essa classe com um novo método dessa forma. Classe ponto com seu inicializador, com o método de instância de origem que a gente já tinha,
e com a função que era ponto médio, mas dessa vez definida como um método, ou seja, dentro do bloco da classe, onde os parâmetros são ele mesmo e um alvo. E o ponto médio vai ser o ponto médio, a média da coordenada x entre ele mesmo e o alvo, e a média da coordenada y entre ele mesmo e o alvo, e retorna da mesma forma uma nova instância de ponto com essas coordenadas de ponto médio. Então, vou rodar esse aqui para conseguir rodar o exemplo aqui. Quando esse ponto médio, então, é um método da própria classe, eu vou chamar p.ponto médio, em referência aqui ao alvo dele, que seria Q. Eu poderia tentar Q ponto médio de R. E aí teria que ter um outro, eu quero saber Rx e Ry. E aí poderia ter uma outra um outro valor, né, de ponto médio, t.x, t.y. Então, são objetos diferentes na memória, mas ambos são de tipo ponto. O primeiro está em 4,8, que era o mesmo que já tínhamos antes. O segundo vai estar no ponto médio entre esse novo ponto e o último. Então, 4,5 e 10. Vai ser as coordenadas do novo ponto médio entre o Q e o intermediário, que era o E. Então, embora este exemplo atribua cada ponto a uma variável, isso não é necessário. Assim como as chamadas de função podem ser compostas, chamadas de métodos sem instanciação de objetos também podem ser compostas, levando a essa alternativa que não usa variáveis. Então, eu poderia simplesmente chamar a instância, mas sem colocar o nome de uma variável, ponto médio, que é o método de uma outra instância, e ter o resultado. Se eu quero o resultado desse aqui, eu posso colocar esse ponto x, por exemplo. E depois ponto y, para não ter que copiar todas as vezes. Então, e esse método print imprime na tela o endereço da referência do objeto, né? O endereço na memória. Se conseguirmos um método de conversão de instância para string, podemos imprimir na tela de forma legível, né, os atributos do objeto tipo ponto. Então, é uma boa abordagem ter um método para que cada instância possa produzir uma representação de string de si mesmo. Isso facilita a pessoa que está utilizando sua classe, ou você mesmo, se quiser entender como a sua classe está funcionando. Então, podemos chamar inicialmente esse método como paraString. Então, para a nossa classe ponto que estamos construindo, que vai ter ainda seu inicializador, o método de instância de origem, o método de ponto médio, e agora vai ter uma nova função de método para criar a representação string, que vamos chamar paraString, que só depende dele mesmo, self, e vai retornar um string com um formato definido. Então, um string que vai ter parênteses, algum número, vírgula, espaço, algum número, fecha parênteses. E qual vai ser o formato? Vai ser o formato que a primeira variável vai ser a componente x e a segunda variável impressa vai ser a componente y.
Então, vamos chamar isso aqui. E se chamamos, instanciamos ao ponto P e depois chamamos o método para string de P, podemos imprimir essa string que seria 3,4. Mas já não existe em Python um conversor de tipos string que transforma nosso objeto em uma string? Pode ser. E a função sprint já não usa isso automaticamente ao imprimir na tela? Pode ser. Mas esses caminhos automáticos não fazem ainda exatamente o que queremos, porque até agora o que ele faz é interpretar isso como uma classe, objeto, ponto, com seu endereço de memória. Isso é o que ele vai fazer automaticamente. Então, o truque que temos em Python para resolver esse problema é substituir o nome do nosso método por __str, ou seja, é como se fosse uma palavra-chave para dizer para o Python que esse é o método a ser utilizado quando queremos ter a representação string desse nosso objeto. Então, o interpretador de Python vai saber quando converter essa instância de ponto para uma string e de que forma. Então, isso aqui é uma facilidade, uma característica do Python. Então, se mudamos o nome de para string para __str, ou seja, um método específico para converter a string, e mantemos a mesma sintaxe aqui para ele, podemos executar então para essa classe ponto, e depois então se fazemos print de um ponto, string do ponto, ele vai retornar essa representação que a gente deu bonitinho. Professora, Diga. uma dúvida. O string, o str.22 eu entendi porque ele retornou. Mas o print é porque o print ele internamente está fazendo a string, é isso? Isso. O print internamente vai chamar o método string. O método que Entendi. converte a instância em string. Ok. Então, se a gente volta a usar o ponto médio com essa definição, a gente agora pode ter print ponto médio e vai ter a representação da operação entre o ponto primário e o alvo, no seu ponto médio, e não precisamos chamar individualmente os atributos x e y. Agora, então, exercícios. Usando essa classe ponto, né, essa última versão da classe ponto, escrever uma função independente, né, que calcule a distância entre dois pontos. Então, vocês teriam duas instâncias da classe ponto, essa função tem que calcular a distância entre eles. Adicionar o método chamado reflexão x na classe ponto, que deve retornar uma nova instância de ponto, que é o reflexo do ponto sobre o eixo x. Por exemplo, ponto 3,5, chamando a reflexão x, tem que retornar 3,-5. Então, a reflexão na horizontal. Adicionar um método que chame inclinação da origem à classe ponto, que retorna a inclinação da linha que une a origem ao ponto. Ou seja, a tangente do ângulo, né? Por exemplo, teria que ser chamado uma coisa como essa. Eu acho que a classe, o módulo que eu chamaria aqui não está presente nesse diretório, então não vai aparecer. Mas seria uma coisa que, quando chamar, dê um valor que seja equivalente a essa inclinação. Inclinação no termo de inclinação da reta, tangente do ângulo.
O que poderia dar errado com esse programa, né? Um programa onde a gente coloca a inclinação da origem para retornar esse valor. Que poderia dar um valor que não faça sentido, por exemplo. E quarto exercício, a equação de uma linha reta é y igual a x mais b. Os coeficientes a e b descrevem completamente a reta. Escrever um método na classe ponto para que, se a instância ponto receber outro ponto nesse método, né? Calcule a equação da linha reta que une os dois. Né? Ou seja, se eu chamar ponto alguma coisa, ponto, parâmetros da reta com outro, ele tem que dar as coeficientes como uma tupla de dois valores com os parâmetros da reta A e B. O resultado acima, então, nos diz que a equação dessa reta é y igual a 2x mais 3. Quando é que esse método vai falhar? Vai ter a ver com a resposta da anterior também. Então, vocês têm que adicionar esses métodos à classe ponto. Alguma outra pergunta?